Sejam todas e todos muito bem-vindos ao curso A Justiça Restaurativa e os Crimes Sexuais na visão dos promotores de justiça. Meu nome é Pedro Tomé, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Estou atualmente lotado na terceira Promotoria Criminal em Sobradinho, aqui no Distrito Federal. E sou também coordenador do eixo restaurativo do nosso Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, o chamado PIPA, né, aqui do nosso MPDFT. A nossa coordenadora geral é a nossa vice-procuradora-geral jurídica e administrativa, doutora Selma Leite Salrebron, e eu sou o coordenador do eixo restaurativo, ou seja, o eixo de justiça restaurativa, ou JR, como carinhosamente apelidamos a justiça restaurativa. Este curso é uma produção aí da SECOR, né, nossa Secretaria de Educação Corporativa, a qual eu cumprimento aí na pessoa do seu secretário, Renato Luquez, né, por todo o apoio aí recebido, mas também conta, como sempre, né, com o apoio imprescindível aí da nossa CAUTO, nossa Secretaria Executiva de Autocomposição, e toda a sua equipe, né? São todos essas secretarias são formadas por equipes, e essas equipes é que fazem o trabalho, e eu cumprimento a equipe da CAUTO, na pessoa da secretária executiva, a Leila Duarte. Meu muito obrigado a todos vocês. Também cumprimento a SECOM, aí sem a participação da qual não seria possível esse módulo temático, esse curso, né? E cumprimento aí na pessoa da Elisa Ramalho Salim. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço também o apoio recebido da nossa Procuradoria-Geral de Justiça, nosso Procurador-Geral, doutor George Senher. Obrigado por todo o apoio, desde o início, apoiando o nosso projeto, as nossas iniciativas, né, acreditando na JR, dentro da nossa instituição, né, dentro do sistema de justiça. Então, meu muito obrigado por todo o apoio recebido da Administração Superior do Ministério Público Federal e Territórios. Também agradeço à nossa vice-procuradora-geral de Justiça, doutora Selma Salrebron, que, como eu mencionei, é autora e também gestora do presente projeto. Esse projeto conta também com um grupo de trabalho, formado por diversos promotores de justiça, então preciso agradecer a cada um deles, não vou mencionar, porque é uma lista grande, não é? Mas todo o grupo de trabalho, afinal de contas, esse projeto é deste grupo de trabalho, esse grupo de trabalho que toma as decisões, que indica os caminhos a serem tomados neste projeto. Nós temos também que agradecer especialmente os instrutores deste módulo temático. Agradecer, em primeiro lugar, a instrutora do nosso módulo básico, a professora Célia Passos, que realmente fez um trabalho brilhante, reconhecidamente brilhante, no seu módulo básico, tá certo? E agora a cada um dos instrutores que participam aqui da nossa formação. A professora Célia Passos, ela realmente fez um curso, que é o módulo básico, sem o qual não é possível atuar no projeto Acolher e Recomeçar. Esse curso se direciona a realizar, a implementar o projeto Acolher e Recomeçar, né? E, e, e qual seria a intenção deste segundo módulo temático, né? Em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer que houve uma formação base, um módulo básico de 60 horas aula, certo? Um curso denso, teoricamente denso, e que exigiu muito a preparação da professora Célia Passos, e que ela dividiu sabiamente em dois eixos muito interessantes. Primeiro, um eixo filosófico reflexivo, e um segundo eixo, que é um eixo que trata das relações interpartes, afinal de contas, é disso que se trata a justiça restaurativa, né, de sentimentos, de relações interpartes. E nesse eixo 1, esse eixo filosófico, reflexivo, a professora trouxe diversos temas. O tema do ser humano e sua multidimensionalidade, o tema da ética, o tema dos direitos humanos, afinal de contas, o projeto Acolher e Recomeçar se insere no contexto dos direitos humanos, mas também das relações de poder, né? Isso é muito importante perceber quais são as relações de poder. Ora, o projeto se destina a tratar de crimes sexuais. E será que também não haveria uma relação de poder
Aí, vamos ver, vamos refletir? Então, já foi até refletido no primeiro módulo, vamos aprofundar agora nesse módulo temático. Também ela trouxe conhecimentos a respeito de padrões culturais, colonialismo, patriarcado e a questão da visão de mundo, né? Essa complexidade que é a visão pessoal de mundo. Tratou ainda neste eixo da programação neurolinguística e das neurociências. Muito bem, além do eixo 1, também houve o eixo 2, que tratou das relações interpartes. E na parte 1 desse eixo 2, a professora trouxe as noções de criminologia crítica, não é? A questão do sistema de justiça, e fez um paralelo entre o sistema punitivo, retributivo e o sistema restaurativo, que são distintos, têm DNAs distintos, mas precisam se comunicar. Também trouxe a questão dos crimes contra a dignidade sexual, e eu participei dessa aula que trata especificamente de legislação, tipos, né? Afinal de contas, o projeto Acolher e Recomeçar diz respeito aos crimes sexuais. Mas o que são crimes sexuais? Onde estão definidos os crimes sexuais? O que caracteriza algo como sendo, né, atitudes como sendo, atos como sendo crimes sexuais? Então, foi trabalhado isso, e nessa parte 1 foi finalizado com um estudo, uma preparação a respeito da questão do trauma. O trauma aí envolvido no crime, né? No ato criminoso, como consequência aí do ato criminoso. Na parte 2, nós tivemos uma formação em justiça restaurativa, em práticas restaurativas. Trouxemos algo novo e interessantíssimo, justamente porque nós estamos a tratar de crimes sexuais e dessa experiência do Círculo dos Povos Hollow Water, esses chamados Community Holistic Circle Healing, que é justamente uma prática que nós vamos comentar aqui e que diz respeito também aborda de uma forma muito efetiva a questão dos crimes sexuais, tá? Então, foi por isso que foi trazido esse CHCH, né? Enfim, os círculos de paz e os círculos restaurativos, também as conferências de grupo familiar, as bases de uma mediação restaurativa e também as bases da chamada comunicação não violenta. Então, esse primeiro módulo foi o módulo básico para preparar facilitadores, para preparar pessoas, colegas, servidores, inclusive tivemos a honra da participação também de membros e servidores de outro Ministério Público de Minas Gerais, a doutora Dani Arlé, que muito nos honrou com a participação nesta formação, mas nós precisamos agora de uma outra perspectiva, né? Nós precisamos, na verdade, aprofundar uma perspectiva que já foi trabalhada pelo professor Célia Passo, mas que nós queremos problematizar para que, quando a implementação do projeto, nós não tenhamos surpresa, nós estejamos bem preparados, não é? E daí, porque temos aqui a participação da professora Silvia Lordelo, da Universidade de Brasília, né? Temos a participação como instrutores de promotores de justiça, mas também quisemos convidar a professora Silvia Lordelo, que é a professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Psicologia, professora doutora, especialista aí em psicologia social, e ela trata de questões, temas importantes, e vai tratar de temas importantes como a violência de gênero, a questão dos ciclos de violência, né? Nós precisamos compreender essa violência e compreender, como diz a moderna doutrina da justiça restaurativa, o abuso sexual, esse é o termo que eles usam, o abuso sexual é uma violência de gênero. Então, vamos trazer essa reflexão. E a questão do acolhimento institucional, que é uma especialidade da professora, e especialmente com homens ofensores, né? Tratar dessas intervenções psicossociais de uma forma ampla, né? Então, trazer esse cabedal, e aqui fica o nosso agradecimento à professora Silvia Lordelo por essa contribuição tão importante. Teremos também a participação do Dr. Amon Abernaz Pires. O Dr. Amon, ele é doutorando aí na Universidade de Brasília, nessa linha de pesquisa de criminologia, estudos étnico-raciais e de gênero. Então, é trazer, mais uma vez, a perspectiva de gênero para este projeto, né? É um projeto de justiça restaurativa, mas com essa perspectiva de gênero, como mesmo trabalha, e nós vamos ver a moderna doutrina da justiça restaurativa.
Então, e qual será a contribuição do Dr. Amon neste curso? Será especificamente, o Dr. Amon contribuiu para, para o projeto em si, não é? Ele realmente trouxe sugestões, contribuições, críticas, e todas realmente muito interessantes e foram aí adotadas no sentido do aprimoramento do projeto. Mas ele vai trazer aqui neste curso a questão da dogmática dos crimes sexuais, ou seja, não é? Analisar a questão dos tipos penais, a questão da jurisprudência, os entendimentos a respeito da violação dos bens jurídicos, afinal de contas, os bens jurídicos ali, quando nós falamos de crimes sexuais, é justamente a dignidade sexual, é justamente a liberdade sexual. Então, caracterizando isso, mas de uma forma muito prática. O Dr. Amon tem uma visão muito prática e vai conseguir realmente, neste curso, transmitir essa dogmática, ou seja, o entendimento do que vem a ser esses crimes, né? Dando exemplos na prática, né, com o uso de preservativo, ambientes como motel, ele traz esses exemplos enriquecendo sobremaneira a nossa visão, porque é uma visão que tem que ser prática também. Afinal, o projeto lida, se destina a crimes sexuais em todas as suas dimensões, ofensores, vítimas. Então, é preciso entender, em primeiro lugar, o que é efetivamente um crime sexual e por que aquela conduta é considerada criminosa. Também teremos a participação do Dr. Tiago Pierobon, obviamente trazendo a sua visão crítica. A visão crítica enriquece o projeto, engrandece o projeto, torna ele mais forte, uma vez que é preciso assimilar essas críticas e se adaptar a essa realidade. Então, o Dr. Tiago Pierobon vai trazer a questão dos desafios da JR no contexto da violência de gênero. E ele é uma pessoa autorizadíssima que estudou JR e que estuda violência de gênero, é um grande especialista na violência de gênero. Então, temas que ele certamente abordará diz respeito à revitimização e a todos os riscos que a JR, né, pode incorrer aí, equívocos, se não for bem conduzida à prática restaurativa. E isso dentro de uma perspectiva de gênero. Por que perspectiva de gênero? Diz respeito ao reconhecimento de que existe uma desigualdade nas relações de poder quando se trata de gênero, né? Há, sim, uma sobreposição do gênero masculino com relação ao gênero feminino. Isso se deve a diversas questões históricas, sociológicas, psicológicas, mas que precisam ser superadas no estado atual, principalmente no estado atual do direito, que é o Estado atual é o Estado como um Estado democrático de direito, em que se respeitam as minorias e os grupos vulneráveis. Essa democracia não diz respeito apenas aos grupos majoritários, mas também aos grupos vulneráveis. E a mulher se encaixa no sentido da vulnerabilidade, né? Estão aí os feminicídios para provar, está aí a discriminação legal da mulher. Nós vamos trazer essa contribuição. Já trouxemos no passado em série doutrinária de direito de família, tratando da despenalização do direito das famílias e falando da discriminação que a mulher sofreu pela lei, né, na lei civil, no caso, do artigo. Mas aqui também vamos tratar da discriminação legal da mulher, né? A lei mesmo engendrando e reproduzindo esse machismo que é estrutural e é estruturante. É certo que a gente tem a ideia, né, do arquétipo masculino, das sociedades patriarcais, mas nós precisamos atualizar essa visão de mundo, colocar realmente outra lente, como propõe a justiça restaurativa, uma lente nova, para perceber que, por exemplo, a violência de gênero, a violência contra a mulher, é um crime. É um crime. Então, passada de mão dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, não é? A importunação sexual que as mulheres, por exemplo, sofrem reiteradamente, essas são violências reprováveis que trataremos aqui dentro do nosso projeto, mas dentro de uma perspectiva de gênero, justamente compreendendo a fragilidade da condição feminina, né? De como esse machismo ele está lá na estrutura, na base da nossa sociedade, tá certo? Nossa sociedade é baseada assim no machismo, mas como ele é estruturante também de todos os comportamentos. Não é? Tudo acaba se baseando, inclusive, a lei, daí a discriminação legal da mulher. Então, é trazer essa perspectiva para o nosso projeto. E esse curso, então, esse módulo temático, tem essa grande finalidade, né? Então, cada promotor de justiça vai trazer a sua contribuição
E qual seria, no caso, a minha contribuição aqui, né? Minha contribuição, em primeiro lugar, é a apresentação do projeto. Então, vamos começar partindo do projeto. Não tem como nós falarmos de outros temas sem trazer algo que é muito prático, que é muito real, que é muito concreto, que é o projeto Acolher e Recomeçar. Explicando o projeto, entendendo o projeto Acolher e Recomeçar, nós vamos avançar para outros temas. Que temas? Primeiro, uma explicação do que vem a ser a justiça restaurativa. E aí nós vamos adotar uma metodologia inovadora, nós não vamos trazer assim, a princípio, tá certo? Os conceitos de justiça restaurativa, os entendimentos doutrinários dos especialistas, nós vamos trazer uma experiência de literatura, uma arte, para explicar esse fenômeno jurídico. Então, vamos trazer a literatura portuguesa do Walter Ugumãe para, através da literatura, entender a justiça restaurativa, conceituar essa justiça restaurativa, entender os seus elementos. Vamos trazer também um trabalho doutrinário sobre direito indígena, também algo bem atual, bem interessante, né? E abordando a justiça restaurativa a partir dessa perspectiva dos povos originários do Brasil. Seguido a isso, vamos abordar temas mais, digamos assim, concretos, definição do que é justiça restaurativa, seus princípios, seus valores, os procedimentos restaurativos, as práticas restaurativas, o resultado restaurativo, enfim, os seus elementos, sua principiologia, a compreensão, não é? Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar também a justiça restaurativa, historicamente falando, e no contexto do Brasil. Este curso é um curso voltado para promotores de justiça, para membros do Ministério Público, para pessoas que vivem no Brasil, que tratam do sistema jurídico brasileiro. Então, vamos nos calcar na nossa realidade, trazer exemplos, por exemplo, do nosso direito indígena para explicar a justiça restaurativa. Tá? E não só isso, trazer a experiência histórica. Quem são os personagens históricos que nós temos da justiça restaurativa no Brasil? Nós temos um aqui no nosso MPDFT, que é o Dr. Renato Sócrates, e falaremos bastante dele mais à frente. Então, primeiro, essa intervenção, digamos, artístico-literária para explicar a JR, depois uma base conceitual, não é? Explicar a história da justiça restaurativa no Brasil, alguns personagens, chamar a atenção. Falar também de outros temas importantes, como uma possível derivação, a MPP, como ponte de ouro para a justiça restaurativa, né, dentro do nosso sistema. E vamos apresentar também a nossa participação. Vamos transmitir aqui a nossa participação em um seminário internacional que eu tive a honra de participar ao lado da nossa Procuradora-Geral de Justiça, em uma mesa que tratava das alternativas penais, construção na sociedade brasileira, e trazendo a ideia de que a justiça restaurativa também pode ser vista sob a perspectiva da teoria geral do crime, onde, dentro do tópico culpabilidade, certo? Dentro da teoria geral do crime, nós sabemos, depende da teoria que se adotar, né? O crime, dentro da teoria bipartite, fato típico de jurídico, mas, enfim, os elementos como a culpabilidade, a punibilidade também, e que a justiça restaurativa e as suas práticas, o seu procedimento restaurativo, ela afeta a culpabilidade, que passa a ser restaurável. Mas nós vamos abordar isso nessa fala, nesse seminário internacional intitulado Justiça Negociada, Acordos de Não Persecução Penal e Alternativas Penais, as experiências na América Latina, que foi um seminário que comemorou 60 anos do MPDFT. Bom, a nossa aula, então, esse curso é direcionado, eu diria, a três públicos. Primeiro, a todos aqueles que fizeram a formação base, né? Então, todos aqueles que participaram da formação base com a professora Célia Passos, agora, vai agregando este segundo módulo temático, já poderão participar como facilitadores do nosso projeto. Então, nosso público é esse, a princípio, quem participou, também participar dessa formação que é autoinstrucional. Mas também ao grupo de trabalho. Nosso grupo de trabalho precisa também conhecer, então esse curso é direcionado a esse grupo de trabalho que precisa conhecer mais do projeto, conhecer mais qual é o pensamento que embasa esse projeto, quais são as intenções, os limites, isso tudo é importante e será tratado aqui
em breve no nosso curso. Mas também, como ele é autoinstrucional e é à distância, ele vai ficar disponível ali na nossa plataforma da Secor para todos aqueles que se interessarem, tiverem curiosidades, quiserem aprimorar a sua atuação, por exemplo, na seara dos crimes sexuais. Então, é um curso que tem esses três públicos, mas que, enfim, com esse terceiro elemento se abre em diversas possibilidades, né? Então, quem tiver interesse no temário, quem tiver interesse no curso, poderá acessar. Nós temos uma indicação aí de diversos materiais, tá? O projeto vai constar também, vocês terão acesso, mas nós temos toda uma literatura, uma doutrina indicada. E nessa nossa aula, especificamente, nós adotamos, além de outros livros, de outras obras, duas obras como sendo básicas, tá? Para a gente entender a JR. E a primeira obra é essa aqui, da nossa colega do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Raquel Tiveron, Justiça Restaurativa e Emergência da Cidadania na Dicção de Direito. A construção de um novo paradigma de justiça criminal. Esse livro aqui, ó. O livro é uma maravilha, tem realmente a teoria geral da justiça restaurativa e traz aí conceitos e elementos muito importantes e o desenvolvimento da JR no Brasil. Então, é uma obra básica editada aí pela Tesauros Jurídica. Então, é uma literatura que nós reputamos básica aqui para o nosso curso. Mas também temos o livro da doutora Daniela de Guimarães Germano Arlé, que eu já mencionei ela, aqui nossa colega do Ministério Público de Minas Gerais, e ela tem uma obra, né, referência para a gente, que é justamente a mediação, negociação e práticas restaurativas no Ministério Público. Interessante, porque traz essas práticas autocompositivas e inovadoras, resolutivas, dentro da perspectiva do Ministério Público e muito as práticas restaurativas. E esse livro que eu mencionei, Mediação, Negociação e Práticas Restaurativas no Ministério Público, foi editado pela editora De Plasto. Esse projeto é, sem dúvida nenhuma, um projeto extremamente desafiador. O projeto Acolher e Recomeçar lida com um tema tabu. E que tema tabu é esse? É o sexo. Uma vez que estamos a falar de crimes sexuais. Então, crimes sexuais já traz em si a ideia de tabu, porque envolve a questão do sexo. Mas o fato é que essa visão se mostra equivocada e precisa ser superada também. Esse projeto vem agregar também essa superação dessa visão. Afinal de contas, eu entendo que o sexo é um dos principais atributos da natureza humana, tá? Ele nos leva aí às alturas. O exercício da sexualidade, ela nos faz feliz. Se ela for livre, consentida, né, maior, capaz, ela traz alegria para o nosso cotidiano. Ela nos sublima, ela nos transforma, ela nos faz completos, seres integrais, seres completos. Então, essa visão tabu do sexo me é muito estranha, uma vez que é um atributo natural do homem, não é? E da mulher, do ser humano, não é? A sexualidade. Portanto, ele é consentido, ele é desejado e é reciprocamente querido, não há nenhum problema com o sexo. Não há problema algum com o sexo. Por que problematizar ou levar para o campo da problemática a questão sexual? Agora, nós temos uma concepção muito clara também de que nada é mais indigno, nada é mais humilhante, nada é mais destruidor do ser humano que a violência sexual. E isso por conta dos traumas, tá? Dos traumas trazidos pela violência sexual. E isso é difícil de superar. E muitas vezes não se supera. É isso que nós temos que entender. Nosso projeto não é, nosso objetivo pode ser a superação de um trauma. Mas isso nós não podemos garantir, nós não somos deuses. Nós não temos bola de cristal, nós não temos poderes extraterrenos, tá? Para realmente fazer uma pessoa superar um trauma. Mas nós podemos ativar um processo, nós podemos contribuir, principalmente
por meio da realização dos círculos que está no nosso projeto, que engendram aí uma escuta qualificada. Uma escuta qualificada daquela pessoa que foi vítima direta ou indireta de um crime. Então, nesse sentido, é preciso ter consciência que sexo não é algo negativo e que não é algo a se ter vergonha ou a se reprimir. O que se reprime é aquilo que atinge, o que está a reprimir é justamente aquele bem jurídico importante que diz respeito à dignidade sexual. Aquele bem jurídico importante que diz respeito à liberdade sexual. Né? Então, nós sabemos que a situação mudou, nós temos hoje uma riqueza, um verdadeiro panorama, um verdadeiro caleidoscópio em matéria de gênero, né? Nós temos aí a sigla LGBTQIAPN+, uma sigla que só cresce e que engendra aí uma complexidade de visões de mundo, de lentes para ver o mundo, para compreender o mundo, do ponto de vista da sexualidade, e que precisa também ser respeitado. Essa liberdade também precisa ser respeitada. Então, nós temos isso como algo importante e que queremos avançar aqui, porque entendemos que a realidade que está aí precisa ser alterada. Nós precisamos caminhar no sentido de um aprimoramento. Portanto, eu considero que esse projeto é fruto de uma experiência que eu tive aqui na minha carreira como promotor de justiça durante 8 anos na violência doméstica. Né? E também aí no eixo restaurativo, já trabalhando com justiça restaurativa, e com outra experiência de outros colegas. Esse projeto, Acolher e Recomeçar, por exemplo, ele é inspirado no projeto Portas Abertas, da doutora Daniele Martins e do doutor Amor Bernays, lá em Sobradinho, que faziam um trabalho extraordinário e inovador de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e ou familiar. Então, o nosso projeto se inspira diretamente nessa experiência muito bem sucedida, tá? De intervenção psicossocial, de empoderamento, de emancipação, sensibilização dessas mulheres para a questão da violência de gênero. Ao lado dessa inspiração que nós tivemos com o projeto Portas Abertas de Sobradinho, nós contamos também com a orientação externa da professora doutora Célia Passos, que é especialista em justiça restaurativa. E ela, a todo momento, participou da construção também do projeto e da formação, como os senhores viram no módulo básico, mas também participará da construção de protocolos, tá certo? E a supervisão dos círculos quando da implementação do projeto Acolher e Recomeçar. Então, nós contamos com essa importantíssima contribuição da professora Célia Passos. Afinal de contas, a justiça restaurativa ela está aí para o sistema criminal aplicá-la. E é uma política pública, nós já podemos pensar assim, uma vez que nós temos lá no CNJ a resolução número 225 de 2016, trazendo vários conceitos, vários elementos aí das práticas e da justiça restaurativa para o Poder Judiciário. No CNMP também ela tem previsão, a JR tem previsão na resolução número 243 de 2021. E, portanto, a implementação da justiça restaurativa é algo que se impõe. A justiça restaurativa, não vou explicar agora de forma muito profunda, mas ela se propõe a enxergar o valor justiça de uma forma diferenciada, tá? Daquele estabelecido no paradigma tradicional. E que paradigma tradicional é esse? É o paradigma da justiça criminal, é o paradigma retributivo punitivo. Não é? E esse modelo restaurativo, na verdade, ele tira o foco da violação da norma penal por um agente culpável e traz o foco para os danos causados pelo fato criminoso e pela violação de valores sociais, de relações interpessoais envolvidas neste tipo de conflito. Tá? Então, portanto, a justiça restaurativa ela é muito ampla, porque ela abrange os interesses aí da vítima, mas também os interesses, digamos assim, a visão do ofensor, da comunidade, da família. Tá? Há uma preocupação na justiça restaurativa com a chamada reconstituição do tecido social. Eu entendo que tem duas bases aí importantes que a gente já precisa identificar. A reconstituição do tecido social e também a responsabilidade ativa do autor do fato.
Na justiça restaurativa, não se passa a mão na cabeça de ninguém. Na justiça restaurativa se quer, sim, a transformação social, mas por meio de uma abordagem própria desses conflitos e da construção aí de ambientes seguros, onde se possa falar de uma forma não violenta, uma comunicação não violenta e que as pessoas afetadas por esse conflito, direta ou indiretamente, tá certo? Quando eu falo indiretamente, porque temos vítimas indiretas, mas temos também a comunidade, temos a família, de modo que nesses círculos, nesses ambientes seguros, sigilosos, ah, e de muito respeito, né? A gente nos círculos, tá? Nesse projeto, nós temos que ter cuidado com as palavras têm poder e todo cuidado é pouco com o que se diz, com o que se fala, né? Então, isso é uma questão também importante. E nesses ambientes, através assim de uma conversa sincera e sem medos, é possível se construir a ideia de necessidades e responsabilidades que surgem com a disrupção causada pela conduta danosa. Então, aquele crime, aquele fato danoso, aquele crime precisa ser vista como uma violação de pessoas, de relacionamentos, tá? E não apenas de tipos penais, não apenas de bens jurídicos. Isso é muito importante, compreender a noção de bem jurídico e de violação não proibitiva, proíbe justamente a violação de bens jurídicos. Mas é preciso ver as consequências, e é isso que se propõe a justiça restaurativa, porque vê pessoas, vê relações, e, portanto, intervir na comunidade, reconstruindo o tecido social. Então, a justiça restaurativa tem algo de diferente, que é a responsabilização, a participação ativa do autor do fato.